Hoje eu quero compartilhar com vocês algo precioso da parte de Deus. O título da mensagem, daqui a pouco vai aparecer aí no telão para vocês. E vai falar sobre decisões da vida. E todos nós na vida temos que fazer escolhas. Amém? Amém, Jesus? Amém. Então sempre temos que fazer escolhas. Eu não vou escolher nada, já escolheu. Se você não escolher fazer nada, você já escolheu. Porque não tem como nós ficarmos num mundo como esse de forma neutra. Então as escolhas fazem parte da nossa vida e as decisões também. Mas nós temos que entender que há algo que Jesus fez primeiro, Deus fez primeiro, Ele nos escolheu para que nós pudéssemos ter a nossa vida transformada para a glória dEle. E nós sabemos que Jesus, Ele morreu por nós, amém? Jesus morreu por você, você crê nisso? Aleluia, que bom. Jesus morreu por mim, por você, e Ele morreu por nós para nos salvar da morte, mas também Ele morreu para nos salvar de nós mesmos, porque nós estávamos perdidos neste mundo, sem Deus, não éramos povo, mas agora alcançamos misericórdia. Então Jesus, de fato, é aquele que não apenas nos livra da condenação futura, mas também de uma vida medíocre. E eu quero que você entenda, a palavra medíocre é mediana. Então o Senhor não me transformou, não transformou você, Ele não nos resgatou, Ele não nos enxergou para nos dar uma vida mediana, que a mediana nós já vivíamos antes, uma vida mais ou menos nós já vivíamos antes. Ele te resgatou, me resgatou e nos livrou da condenação para que nós tivéssemos uma vida vivida abundantemente, e essa vida está sobre você em nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos tirar do nosso coração toda direção regida pela passionalidade. Passionalidade vem de paixão, de emoção impulsiva, que muitas vezes nos conduz a posturas desequilibradas, emoções desestabilizadas. Então Cristo, Ele nos livrou tanto do pecado, da morte, como também Ele nos deu uma nova vida. Então esse é um binômio indivisível, porque muitos clamam, e é bom que clamemos: Jesus morreu por mim, me livrou da morte, do mundo e do mal. Amém? Mas Ele não apenas fez isso, livrar da morte, mas Ele nos deu vida. Quantos estão vivendo a vida abundante e plena do Senhor? Se não está vivendo, precisa viver, porque é um pacote. Então tem pessoas que foram salvos da morte, porque creram, mas não estão vivendo plenamente a vida que Deus tem para eles em Cristo Jesus. Então Deus, Ele fez essa obra, mas a obra que Ele fez, e Ele começou, Ele não começou por fora. Ele não quis dar um tapa na lataria, sabe? Não é algo exterior, não é algo, sabe, para a gente ficar com uma aparência piedosa, ou parecer um crente. Não, Ele começou de dentro para fora. Tem até uma canção, de dentro para fora, né? Tem uma canção assim. Então, Ele começou de dentro para fora. Amém? Aonde Ele começou? De dentro para fora. E aquele que começou a boa obra de dentro para fora, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, se você já entrou nessa jornada, nesse caminho, você está agora sendo lapidado pelo Senhor. E sabe, Ele começou a obra no órgão mais vital que nós temos dentro de nós, o nosso, diga, coração. A palavra do Senhor lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na versão Almeida atualizada, diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, de tudo, sobretudo, acima de tudo, o que nós devemos guardar é exatamente
esse lugar onde Deus começou a obra dele, no nosso coração. Nós precisamos entender isso. E por que o coração? Alguém poderia perguntar, porque o coração de todo problema é o problema do coração. Vou repetir. Porque alguém poderia me perguntar, pastor, por que o coração? Porque o coração de todo problema é o problema do coração. Então eu preciso resolver o meu coração. E pelo que consta, Jesus fez isso. Ele fez isso como? Através de um novo coração. Lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, a palavra do Senhor diz, de manhã eu falei na Almeida Revista e Atualizada, ficou bem erudito o texto, né? Dar-vos-ei. Então eu vou agora na NAA, que diz assim: eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês, um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Coração de pedra não sente, não tem sensibilidade, não tem empatia, não tem simpatia, não tem vida. Mas agora o Senhor colocou um coração de carne para você ter sensibilidade ao coração do Pai. Quem recebe isso nessa noite? Diga assim: eu tenho um novo coração. E é bom que você entenda que o seu novo coração agora não está com defeito. Então aquilo que era problema agora é solução, porque o seu coração deve bater na cadência do coração do Pai. Mas o coração, quando está instável, quando a pessoa só recebe a primeira parte da salvação, que é livre de condenação, mas não vive salvo, ela então fica instável, ela varia, e nessa gangorra, ela precisa entender que o coração é enganoso. Então nós precisamos entender que precisamos desse novo coração que o Senhor colocou em nós, e vivermos com Ele, crendo que o Senhor fez esta obra, porque o coração humano é enganoso. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então o coração é enganoso, o coração do homem sem Deus, coração do homem natural, coração do homem que não nasceu de novo, sabe? Mas o coração também que está em Adão, ou às vezes que não se estabilizou em Cristo, ou na revelação da graça, ele também é um coração contagioso. Por isso Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca, é o que vem do coração. Isso é que contamina o homem. Então o coração é contagioso, o contágio ruim, de contaminação. Mas agora o seu coração, como o do Pai, é um coração amoroso, bondoso, cheio de virtudes. Então o contágio agora é benéfico. Tem algum crente aqui nessa noite? Amém. O coração, além de ser enganoso, além de ser contagioso, o coração também é uma fonte que procede maus desígnios. Por isso nós precisamos olhar para o nosso coração, porque do coração procedem os maus desígnios. A Bíblia diz que procedem os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Amém? Eu acho que alguém quer pregar comigo aqui. Será que eu estou doido para interagir, mas eu não tenho o talento da minha esposa com os kids. Será que eu dou conta? Vamos ver se eu consigo encaixar um kids que eu estou vendo aqui para pregar aqui comigo. Então, antes de ser um ato, antes de ser uma ação, antes de acontecer com a mão, acontece no coração. Sabia disso? Por isso que tem que cuidar do coração, porque antes de
ser algo, um ato da mão, antes é do coração. Dali procedem os homicídios, porque matou já no coração. A mão só consumou o ato. O adultério no coração. Deitar-se num leito com mácula foi só um ato consumado. Quem está entendendo isso? Então tem que olhar para o coração. Diga, para o coração. Mas o seu coração agora é um coração como o do Pai. Tem uma canção que diz: dá-me um coração igual ao teu. Meu, quem que é o seu mestre? Jesus. Seu coração agora bate na cadência do mestre, porque você tem a mente de Cristo, mente e coração de Cristo. Sabe, nós precisamos entender, queridos, a respeito do coração, porque nós vamos entrar para falar sobre escolhas, decisões. E eu quero falar para você que a maioria dos nossos problemas advém de decisões que se baseiam em critérios frágeis, que estão muitas vezes ligados ao coração, ou à razão, à mente também. E eu quero falar nessa noite que você precisa estar atento, porque ainda que você tenha dado nota fora, ainda que você tenha feito coisas que não deveria, ainda que você esteja aqui arrependido pelo que passou, pelas decisões erradas que você tomou, eu quero te falar que o Senhor é um Deus de recomeço. Deus é um Deus que Ele é apto, hábil, especialista, perito em começar algo novo. Quantos creem nisso? Então, se você permitir, hoje Ele vai fazer algo novo na sua vida. Pastor, mas tem coisas a enfrentar? Você vai enfrentar diferente agora, porque você vai enfrentar entendendo que agora a sua vida, realmente o seu coração estão nas mãos de Deus. Então a maioria dos nossos problemas, e também a maioria das nossas vitórias, estão ligadas diretamente às nossas decisões, mas os problemas estão diretamente ligados a decisões que nos pautamos em critérios, diga, frágeis. Amém? Critérios frágeis. Você não pode ter critérios frágeis para decidir o curso da sua vida. E você está aqui hoje, em alguma medida você está a ponto de fazer uma decisão. Como eu falei, decisões e escolhas em todo o tempo nós estamos fazendo. Desde as coisas mais simples, mais singelas, às coisas mais complexas. Mas todas elas trarão um resultado, trarão um reflexo na nossa vida. E a partir de hoje, ainda que seja mais singela ou mais complexa, você vai entender que você não pode se basear em critérios frágeis para tomar suas decisões. Porque nós precisamos entender que as decisões, elas vão dar curso à nossa história e à nossa vida. E pelo que consta, o Senhor quer te dar um futuro proveitoso. Sabe, porque Ele que sabe os pensamentos que tem a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro glorioso, proveitoso. Quantos recebem isso? Mas sabe, esse futuro glorioso, proveitoso, começa agora, começa aqui, começa na sua escolha, na sua decisão. Qual os critérios frágeis, pastor, que eu jamais devo me estribar, me basear nas minhas decisões? O primeiro critério frágil é o critério da cultura. Como assim, pastor? A cultura diz: todos fazem assim, ou seja, é uma cultura, todos fazem assim, todos estão agindo assim, todos se comportam dessa forma, todos falam dessa forma, todos agem dessa forma, todos, sabe, no relacionamento fazem isso. Ah, pastor, ninguém mais espera o casamento. Não, todo mundo, não. Ei, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Pelo que consta, você é a primícia da criação do papai. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é um filho, uma filha amada do Senhor. Os olhos de Deus estão contemplando o seu coração, a sua vida. Então, não podemos, na decisão, dizer: todo mundo faz assim, eu vou fazer. Não faça isso.
Pastor, mas eu não faço. Mas às vezes você foi influenciado. Você acha que não, mas às vezes você foi influenciado. Pastor, então tem que sair do mundo. Ei, nem Jesus pediu isso para o Pai. Na oração dele falou: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O problema nunca foi estar no mundo, o problema sempre foi o mundo estar em nós. Então, nós estaremos no mundo. E eu sempre ensinei para aquele garoto bonito ali, que é a cara da mãe, não é, gente? Eu fui agraciado, os dois saíram, né, a cara da mãe, oh glória a Deus. E eu sempre ensinei o Samuel, eu falei: filho, você vai estar no mundo. Eu queria te colocar numa redoma de cristal, te proteger do mundo mal, porque eu estou à frente, eu já sei o que você vai enfrentar. Mas sabe, não sendo possível fazer isso, eu tenho que te preparar para esse mundo. Mas sabe, você precisa entender que você vai estar no mundo, e é necessário, porque nós somos sal da terra e luz do mundo, mas não para ser influenciado, mas para influenciar. Você está sendo influenciado ou você está influenciando? As suas decisões muitas vezes é por causa de influência do mundo, da cultura do mundo. E é interessante quando nós olhamos para o texto lá de 1 Samuel, capítulo 8, nós vemos uma época interessante da vida de Israel, na época dos juízes ainda, e os israelitas ainda estavam debaixo dos juízes, de um governo teocrático, e eles simplesmente olhando as nações ao redor, olharam: todas as nações têm rei, e nós aqui nessa pobreza aqui, pediu rei. Deus era o rei deles, era uma teocracia, Deus já tinha levantado os juízes, mas eles quiseram, então tá, agora vamos ver o que o rei vai ter direito sobre vocês. Aí fez porque todos tinham rei, eles quiseram rei também. Cuidado. Então o primeiro critério é, diga, a cultura. Para você entender, a cultura diz: todos fazem assim. Amém? Segundo critério frágil, nas escolhas, nas decisões, a tradição. Pastor, mas tradição não é boa? Desde que seja uma tradição boa. Não, mas eu quero uma revelação. Então tá, desde que seja uma tradição boa. Se for uma tradição boa, e qual é a tradição boa, pastor? Aquela que não fere os oráculos de Deus, aquela que não fere a Bíblia Sagrada, aquela que não fere os princípios de Deus, aquilo que não vai na contramão da cultura do céu. Isto é uma tradição boa. Sabe, a tradição, enquanto a cultura fala todos fazem assim, a tradição fala sempre fizemos assim. Lá em casa sempre nós fizemos assim. Se for uma receita de bolo que dá certo, continue, é uma tradição boa. Mas mais do mesmo no casamento não resolve. O homem está achando que é bonito ser feio e fica fazendo a mesma coisa. Mais do mesmo não resolve. A mulher está lá fazendo mais do mesmo, não resolve. Tem que quebrar esse legado de orfandade, de infidelidade, de tudo que é ruim. Quebra no nome de Jesus. Mas foi assim com os meus antepassados, os meus avós também se separaram, os meus bisavós se separaram, os meus tios, os meus pais. Ei, você recebeu Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador da sua vida? Então agora a maldição foi quebrada. Acabou, agora é um novo tempo, é uma nova história. Só os vivos dizem glória a Deus. Amém, pode aplaudir. Jesus, Ele é digno de todo louvor, de toda honra. Sempre fizemos assim, por quê? Porque nós levamos um legado errado na nossa vida, e parece que a gente fica subjugado. Parece que aquilo que foi para os nossos pais, e que trouxe, e aí a pessoa ela só pensa em maldição hereditária.
Pensa em bênção hereditária. Mas quem que é meu ancestral que pode me dar uma bênção? Jesus é seu ancestral que já te determinou a bênção na sua vida. Amém, Jesus. Sabe, sempre fizemos assim, é a tradição. Os religiosos levaram Estevão perante o Sinédrio, que é a corte maior dos judeus, por causa da tradição. Está escrito lá em Atos 6,14, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Ou seja, estavam preocupadinhos que Jesus ia derrubar o templo, não ficará pedra sobre pedra, mas era outro sentido que Jesus estava falando. Mas por causa do medo, da tradição, dos dogmas religiosos, eles então travaram o seu coração e o que eles fizeram? Apedrejaram Estevão. Sabe, também não foi diferente quando aquela mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, né, estava lá, e Jesus chegou ao encontro dela, e naquele debate, ela entrou num debate teológico com Jesus e dizia: os judeus dizem que nós devemos adorar no templo, mas os nossos pais samaritanos dizem que é aonde que eu devo adorar? Os samaritanos, nos montes. Aí Jesus falou: não, na verdade não é onde, é como. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Mas ela tinha o quê? Uma tradição no coração dela. Então Jesus teve que arrancar a tradição dela para que ela pudesse entender o propósito. Deus está arrancando tradições erradas do seu coração para te mostrar propósito nessa noite, para te dar direção, para te dar sentido, para você não ficar errante. Ei, crente não é errante. O ímpio é errante, é sem Deus no mundo. Imagina viver sem Deus no mundo. O crente fala assim: nossa, pastor, está difícil. Agora imagina para o ímpio. Ah, mas ele parece que está está indo para a sepultura, está indo de mal a pior. Você não, você está passando luta, dando glória a Deus. Por quê? Como nós cantamos aqui, né? Esperando a volta de Cristo. Quem está esperando a volta de Cristo? Então, cada dia que passa, nós estamos mais perto do nosso amado. Então, querido, deixa eu falar para vocês, isso é destino, e nós precisamos romper com tradições que não fazem parte do plano de Deus para nós, amém? Aleluia. Falei de cultura, falei de tradição como critérios frágeis que você não pode se basear para tomar a sua decisão. Suas escolhas não podem ser pautadas nisso, mas também não podem ser pautadas na razão. Ah, pastor, então tem que ser irracional? Não, não é isso, querido. É porque nós somos dotados de razão, nós somos dotados de ciência, nós fomos dotados de uma percepção comparativa também. Nós sabemos naturalmente dizer o que compensa e o que não compensa, mas a razão ela é limitada, porque a razão está ligada ao conhecimento, e o nosso conhecimento é limitado. Por isso nós não podemos depender única e exclusivamente da razão para tomarmos a nossa decisão. Por quê? Porque o que parece ser racional pode ser irracional num plano celestial. O que parece ser racional vai ser irracional num plano celestial. Quem está aqui comigo pode dizer amém? Você está entendendo isso? Sabe, Jesus estava com Pedro, e Pedro, decepcionado porque tinha tentado pescar e não pescou um lambari. E aí o carpinteiro chega para o pescador que tinha arraiz amador, tinha breveto por tudo quanto é lado, e fala assim: pescador exímio, eu sou um carpinteiro, eu sei que você usou a técnica, a razão para pescar à noite em águas rasas nesse mar, mas sai das águas rasas, vai mais ao fundo, fazer ao largo e lança a rede. É isso que eu estou falando. A razão de Pedro não fez com que ele pescasse peixes, mas a palavra da fé fez com que ele tivesse a maior pesca de todos os tempos. Eu profetizo sobre a sua vida,
que o limite da razão não vai superar a fé que vai te fazer ousar e alcançar lugares muito maiores em Deus que você possa imaginar. Você recebe isso nessa noite? Sabe, a razão diz que 2 mais 2 são 4. A razão fala que, eu fiz de tudo dentro da minha força, mas a fé, ela vai além. A fé atrai à existência aquilo que não é aparente. A fé ousa, sabe, fazer coisas incríveis. Quanto que é 5 mais 2? Pode usar a razão. Quanto que é 5 mais 2? Como que 7 elementos, sendo 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão? Porque 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus vão alimentar 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Quem está entendendo isso nessa noite? Então, não baseie a sua escolha, as suas decisões, simplesmente na razão, porque a razão fala da racionalidade, da humanidade, dos limites que nós temos, mas o seu Deus, o meu Pai, o seu Pai, Ele é ilimitado, Ele é soberano, Ele não tem um pouco de conhecimento, Ele tem todo o saber, Ele é onisciente e onipotente, para fazer o que Ele quer. Amém? Aleluia. A matemática de Deus não é a mesma matemática do homem. E finalizando, o quarto e último critério, nós falamos de cultura, falamos de tradição, falamos de razão, e agora falamos de algo que está intimamente ligado ao coração. O quarto critério frágil, bem frágil mesmo, é a emoção. A emoção, a paixão, a passionalidade, Wesley. Emoção, enquanto a razão diz, é lógico que é assim, 2 mais 2 são 4. Enquanto a razão diz assim, a emoção diz, senti que era assim, me pareceu a coisa certa. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Sabe, nós temos que entender que não basta a aparência boa, não basta a aparência agradável, não basta ter um desejo da carne por algo que pareça ser bom, precisa passar pelo teste de Colossenses 3,15, a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Ou seja, seu coração não pode ser desesperadamente passional, porque senão vai dar ruim. Ele vai te conduzir a um lugar que não é o lugar que Deus tem para você, igreja. Deus tem lugares altos para você, Deus tem lugares seguros para você. Pastor, mas está dando situações difíceis, mas podem cair 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. A vereda dele é a vereda da justiça. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer, porque o Senhor é contigo. Não estribe as suas decisões, as suas escolhas em um coração cheio de paixão, cheio de desejo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, olha, árvore boa para se comer, árvore era má, era boa para se comer, agradável aos olhos, era feia a árvore, agradável aos olhos, era uma árvore linda, e a árvore desejada, ou desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis 3:6. Cuidado com aquilo que parece ser bom para comer, agradável aos seus olhos, e desejável para te dar conhecimento, porque talvez isso seja o seu coração te levando no sentido e direção oposto à vontade de Deus. Quantos aqui querem fazer a vontade de Deus?
Então vigie o seu coração. Vigie o seu coração, porque muitas vezes o coração nos leva diametralmente para uma direção e sentido oposto àquele que é a direção e sentido de Deus. E Deus, Ele não quer te dar uma bencinha. Deus não quer te dar, uma pequena indulgência. Deus não quer te dar, um fetiche. Deus quer que você experimente a sua vontade, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. É isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para a sua casa, é isso que Deus tem para a sua família. Tem algum crente aqui? Pode dizer glória a Deus? É isso que o Senhor está preparando para você, querido. Saul, cheio de emoção, em razão das circunstâncias, preferiu ouvir o seu coração. Quando estava prestes a lutar, deveria esperar Samuel. O que ele fez? Sacrificou. Mas o rei não deveria sacrificar. Mas às vezes um coração cheio de emoção faz o que não deve. É precipitado, é impulsivo, troca os pés pelas mãos em vez de esperar. Um exercício para mim, para você como crente é esperar, ter paciência, perseverar. Tem alguém prestando atenção aqui em mim? Deixa os querubins voarem aqui no... Eu sei que a concorrência é difícil, e vocês com esse traje lindo, com essa tonalidade, mas você está entendendo? A gente descontrai, mas o assunto é sério, porque tem pessoas que estão hoje se lamentando aqui pelas decisões que tomaram no passado, e se pudessem voltar, falaria que voltaria hoje, eu voltaria hoje, agora. Mas eu tenho uma notícia ruim e uma boa. Qual que você quer ouvir primeiro? A ruim é que não pode voltar, mas a boa é que hoje é o primeiro dia do restante da sua vida. Você pode dar uma glória a Deus aí? Então preste atenção. O rei não sacrifica, o sacerdote sacrifica. Espera Samuel. Deu 7 dias, mas até meia-noite é o 7º dia. Até 11h59 é o 7º dia. Os inimigos iam espreitando Saul. O povo foi vazando, como diz o mineiro, foi se dissipando. O povo que ia para a guerra para ajudá-lo. Ele não via Samuel chegando. O que ele fez? Consultou o seu coração. A Bíblia diz que ele consultou o seu coração, preferiu ouvir o coração. Eu disse comigo mesmo: vou sacrificar. Deixa eu falar uma coisa para você. É o que Saul ouviu: melhor é obedecer do que sacrificar. Há uma bênção na obediência. Espere. Sua bênção, ela vai ter que amadurecer. Sabe por quê? Deus já tem tudo nas mãos dele, já está preparado tudo que é seu por direito, mas há um tempo para que aquilo se materialize, porque de repente coisas que são dadas nas mãos de maduros não vai prosperar. Deus está esperando algo da sua parte para que Ele possa entregar nas suas mãos. Mas sabe o que Ele vai entregar? Não é a bênção que é só para você brincar hoje, amanhã ser descartável. Não é uma bênção que hoje você vem todo feliz dando testemunho no altar da igreja e amanhã não é mais. Ei, que bênção que é essa? A bênção que eu conheço é a bênção que enriquece, não traz consigo nenhuma dor, nenhum desgosto. Essa é a bênção. Ah, pastor, mas vai dar tudo certo? Ei, você não está entendendo. Já deu certo, a bênção já está sobre a sua vida. Os maior de todos os presentes já foi derramado na sua vida, que foi a graça de Deus, o amor de Deus. Mas você precisa se achegar ao centro da vontade dEle, para permanecer experimentando o que é bom, perfeito e agradável. Isso é uma escolha. Ele já te escolheu, agora sou eu e você. Escolhemos
não sermos guiados pela passionalidade do nosso coração, não sermos movidos pelas circunstâncias? Será que o nosso coração é um bom conselheiro? Será que a nossa alma é uma boa conselheira? Ei, o que é bom conselheiro é o Espírito Santo de Deus. Ele é que nos dá o sentido da voz de Deus. E eu quero te falar, para que nós possamos estar imunes a esses critérios frágeis da cultura, da tradição, da razão ou da emoção, nós precisamos da palavra de Deus. Essa é a palavra de fé que pregamos, porque a fé não está subjugada à cultura, à tradição. A fé não é refém das emoções ou da razão. A fé é algo que vem de Deus, é algo que impulsiona o ser humano que nasceu de novo, é aquele que faz nascer um caminho no deserto, é aquele que desenha o alvo, é aquele que traz à existência aquilo que não é aparente, aquilo que você esperar na palavra, a promessa vai se cumprir, porque Ele é fiel para cumprir. Sabe, nós precisamos da palavra. Isso aqui é um milagre histórico. A Bíblia é um milagre histórico. 40 autores diferentes, num período de 16 séculos, pessoas que tinham atividades diferentes, pessoas que tinham diferentes ocupações, viveram em épocas diferentes, produziram, com a ajuda do Espírito Santo, o livro dos livros, tão poderoso, coerente. Nela, na Bíblia não há contradição histórica, profética, doutrinária. Esta é a palavra de Deus, é a bússola para mim e para você, para não errarmos. Por isso também o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. E pecado, querido, nasce no coração. Nós já falamos, pecado, a origem do pecado é a incredulidade. Quando eu deposito na razão, deixei de ser crédulo. Quando eu deposito na emoção, deixei de ser um homem de fé. Quando eu deposito minhas fichas na cultura, na tradição, eu deixei de me mover por fé. Por isso, hoje eu e você precisamos entender que essa é uma mensagem para todos, é um alimento para o Espírito. Jesus nem disse: nem só de pão vive um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Quer direção e não ficar refém desses critérios frágeis? Coloque a palavra no seu coração, guarda a palavra, viva a palavra, coma a palavra, mas não abra mão das promessas que o Senhor determinou na palavra dele para você. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos orar, porque há pessoas nessa noite aqui que chegaram talvez destruídos por causa do passado, talvez estão mantendo o que podem, recolhendo um caco porque fizeram talvez escolhas que não deveriam. Pessoas que mesmo tendo andado por fé, mas em algum momento deixou talvez essa bússola, deixou de consultar, deixou de fazer com que essa candeia brilhasse no lugar tenebroso. E agora você vai fechar os seus olhos e vai orar e vai falar: Deus, eu estou aqui, e eu sei que não importa as escolhas, as decisões, ainda que elas reflitam em algumas consequências que eu preciso enfrentar, mas eu sei que o Senhor está comigo. E agora não há mais condenação para mim que estou em Cristo Jesus. Mas eu não quero mais, Senhor, andar por caminhos que não sejam o seu. Não quero ir mais por vereda que não é a sua. Não quero mais escolhas que não sejam pautadas na palavra. Não quero que o meu coração enganoso me leve para um lugar que não é seu. Eu quero guardar o meu coração, que é daqui que saem as fontes da vida. Abra os seus lábios, igreja. É a sua oração,
é a sua oração. Abra os seus lábios. Você tem uma decisão a tomar, você tem uma escolha a tomar. Quem sabe na sua família, quem sabe no seu casamento, quem sabe no seu trabalho, quem sabe na sua vida, quem sabe algo que vai refletir na eternidade. Quem sabe, coloca na presença do Senhor nesta noite. Coloca na presença do Senhor nesta noite. Ore, rasgue o seu coração diante do Senhor. Deposite a sua fonte no Senhor, porque Ele vai falar, Ele vai mostrar, Ele vai revelar, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Oh! Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados. Que você, acima de tudo, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Cuide bem do seu coração, porque a sua vida depende dele, das saídas da vida. Eu quero orar com você agora. Eu queria que você, com os olhos fechados, permanecesse com os olhos fechados e colocasse a sua mão assim no seu peito, na altura do seu coração, e orasse após mim dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu declaro, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, meu Pai, que um dia estive em teus caminhos, mas me afastei, hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca um anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta, à casa do Pai, à presença do Pai, à família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite:
Para você que fez essa oração, nós fizemos todos juntos e se identificou com esta oração, levante agora uma das suas mãos que eu quero orar por você. Eu vejo uma mão levantada, eu vejo mais uma mão levantada. Você que fez essa oração, você pode levantar sua mão onde você estiver. Eu vejo outra mão levantada ali. Eu quero pedir, como eu fiz hoje de manhã, agora é um irmão que está vendo um outro irmão com a mão levantada, você vai abraçar ele. Não precisa vir aqui à frente, viu? Não precisa. E uma irmã vai abraçar uma irmã, para a gente aprender a ser consolidador, porque nós já somos por natureza. Nós já devemos cuidar uns dos outros. Então essa mão levantada é um sinal para você ir ao encontro dela, e abraçar e dizer isso, orar, isso, Israel, isso mesmo, orar. Pode orar ali, Douglas, pelo irmão. E eu queria que você que abraçou esse irmão, essa irmã, você que vai fazer a consolidação, amém? Você que vai anotar ali o telefone para caminharmos juntos como igreja. Nós precisamos, sabe, disso. Sabemos que todos nós temos o Espírito de Cristo, então nós podemos cuidar um dos outros e não ficarmos, sabe, assim, achando alguém vai fazer. Não, eu vou fazer, eu vou lá, eu vou abraçar, eu vou cuidar, eu vou orar, eu vou consolidar. Isso é lindo. Isso faz parte de um plano de Deus e dá uma escolha que vai mudar a sua história de crescimento na presença dele, amém? No 3 nós vamos falar assim: bem-vindos à família de Deus, amém? Bem-vindos à família de Deus. 1, 2, 3. Bem-vindos à família de Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu vou dar a bênção apostólica. Hoje de manhã eu queria tanto tirar foto com os irmãos ali, dar um abraço dos irmãos, mas aprove também estar orando por alguns aqui à frente. Mas se alguém quiser uma oração, nós vamos orar. Temos outros pastores aqui para orar também com os irmãos, e eu vou estar lá na saída também. Eu quero abraçá-lo, a gente pode estar orando ali também, mas eu queria dedicar esse tempo, né, dessa comunhão. Não vai embora correndo, tem um painel ali bonito, nós vamos estar ali realmente nessa comunhão santa em nome de Jesus, amém? Eu estou ouvindo aqui no fundo que eles vão fazer isso novamente agora à noite, e eu amo tudo isso. Melhor do que receber os parabéns num dia, Jonathan, é um dia antes, como foi ontem, hoje, e alguns que talvez vão saber só amanhã, vão me dar os parabéns amanhã. É bom demais, é antes, durante e depois, e hoje no culto da manhã e agora também, amém? Vou dar a bênção e você abençoa os irmãos. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre, amém e amém. Deus abençoe, vão na paz, semana de bênção e vitória. Vamos celebrar a vida do pastor Ricardo, amém? Vamos lá! Parabéns pra você.